Tem um mito gigante no mundo corporativo que a gente precisa derrubar logo de cara nessa nossa análise visual. Existe aquela ideia de que a famosa sala de reuniões, a boardroom, nasceu dentro de um arranha-céu supermoderno. Pois é, a história real é bem diferente e, na verdade, muito mais profunda do que a gente imagina. Certo, vamos mergulhar nisso. Onde exatamente nasceu a administração moderna? Ao contrário do que se costuma pensar, a resposta não está no Vale do Silício e nem mesmo no começo da Revolução Industrial. O que a gente chama de gestão é, na real, uma evolução de milênios. É algo que nasceu de uma necessidade humana pura e muito antiga de sobrevivência, coordenação e ordem. Para entender como tudo isso se desenrolou, vamos seguir este roteiro. Primeiro, a herança das civilizações antigas. Depois, a influência das grandes instituições. Em seguida, o impacto da Revolução Industrial, passando para os economistas e a resposta social. E, finalmente, chegando nos pioneiros e na gestão científica. Então, começando pela nossa primeira etapa, a herança das civilizações antigas e como eles já resolviam problemas em uma escala gigantesca. Olha só que fascinante. O mundo antigo já provava que tarefas monumentais exigiam estruturas administrativas super robustas. É impressionante a velocidade com que esses conceitos milenares se conectam com os negócios de hoje. Para se ter uma ideia, lá na Mesopotâmia, os sumérios já criaram sistemas de impostos e registros escritos que eram absolutamente essenciais para a prestação de contas. Na Babilônia, o famoso Código de Hammurabi foi pioneiro em introduzir regras para o salário mínimo e responsabilidade civil. Loucura, né? E no Egito Antigo, bom, o planejamento de longo prazo e o uso de conselheiros, que era uma forma bem primitiva do conceito de staff, foram vitais para coordenar milhares de trabalhadores na construção das pirâmides. Projetos de engenharia modernos literalmente bebem dessa mesma fonte de planejamento logístico. E essas estratégias da antiguidade não pararam na engenharia, não. No campo militar e filosófico, Sun Tzu, no clássico A Arte da Guerra, cravou princípios de planejamento e organização que ainda ditam o ritmo de muita estratégia corporativa global hoje em dia. Na mesma época, também na China, pensadores como Mêncio já batiam na tecla da necessidade extrema de sistemas e modelos estruturados para o sucesso. Enquanto isso, lá na Grécia, figuras como Sócrates e Platão já defendiam a genialidade inerente à divisão do trabalho. A base teórica já estava toda lá. Agora, avançamos para a nossa segunda seção, a influência das grandes instituições, onde o foco vira totalmente para ordem e comando. Historicamente, o Império Romano já rodava com uma escala de delegação de autoridade que não tinha precedentes. E isso ilustra brilhantemente como grandes instituições ajudaram a moldar o esqueleto das empresas modernas. A Igreja Católica, por exemplo, mostrou o poder de ter uma hierarquia rigorosamente centralizada junto com uma coordenação funcional. Já as organizações militares trouxeram para a sociedade o princípio inegociável da unidade de comando, aquela escala hierárquica bem clara e a distinção clássica entre a linha de execução e o staff de planejamento. Sem tirar nem pôr, essa é exatamente a estrutura de linha e staff que mantém qualquer corporação atual de pé. Mas no meio desse período institucional, tem um detalhe histórico que é um verdadeiro divisor de águas: o Arsenal de Veneza. Acreditem se quiser, mas em plena Idade Média, essa operação naval gigantesca já estava antecipando as linhas de montagem, fazendo controle rigoroso de estoques e até contabilidade de custos. Tudo isso rolando séculos antes de nomes como Henry Ford popularizarem as esteiras de produção em massa. É algo simplesmente genial. E aí chegamos no grande ponto de virada na nossa seção 3, o impacto da Revolução Industrial, o exato momento em que a força mecânica substitui de vez o trabalho braçal humano. Tudo isso ganha tração com a invenção da máquina a vapor pelo James Watt, que causou um verdadeiro abalo sísmico na sociedade. Essa transformação colossal rolou em duas grandes fases. A primeira, ali entre 1780 e 1860, foi movida primariamente a carvão e ferro. Logo depois, a segunda fase, de 1860 até o comecinho do século XX, trouxe a revolução do aço e da eletricidade. O detalhe crucial dessa linha do tempo é que a forma de organização humana precisou ser escalada numa velocidade frenética. Era preciso acompanhar o ritmo brutal dessas novas tecnologias para não entrar em colapso total. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é o contraste extremo entre esses dois mundos paralelos. A sociedade passou, de uma hora para outra, do artesanato familiar, que era algo super manual, local e íntimo, direto para o imponente sistema fabril. E esse novo sistema trouxe uma migração urbana em massa, trabalho fragmentado e tarefas repetitivas nas fábricas. Claro que essa transição abrupta criou uma tensão social gigantesca.
De repente, administrar não era mais só cuidar de um negócio de família, passou a ser uma questão de sobrevivência para manter a nova ordem produtiva funcionando. E esse cenário caótico de expansão nos introduz à seção 4, o papel dos economistas e a resposta social, o clássico embate entre eficiência e justiça. Para tentar resolver a questão da produtividade, o pensamento econômico clássico entregou a bússola exata. Adam Smith, lá em 1776, com A Riqueza das Nações, detalhou de forma muito clara as vantagens incomparáveis da divisão do trabalho e da especialização. Ele usou aquele exemplo clássico da fabricação de alfinetes. A famosa mão invisível do mercado e essa busca frenética pela máxima eficiência, fatiando as tarefas, acabaram se tornando o grande motor intelectual de toda a expansão industrial. Por outro lado, a história mostra que só a eficiência pura não sustentava a balança sozinha. As fontes deixam muito claro que as tensões crescentes forçaram mudanças organizacionais profundas. O surgimento de movimentos como o socialismo e o sindicalismo, com teóricos como Karl Marx, serviu como um poderoso catalisador. Essa pressão por justiça e melhores condições de saúde forçou o capitalismo incipiente a se adaptar. O sistema teve que ir atrás de métodos de trabalho aprimorados, jornadas mais lógicas e pagamentos adequados. Então, a gestão empresarial moderna foi de fato esculpida tanto pela busca do lucro quanto pela resposta a essas exigências sociais urgentes. Bom, tudo isso preparou o terreno para o grande clímax da nossa história, na seção 5, os pioneiros e a gestão científica. Ou, em outras palavras, o fim do puro improviso. Vamos ver como isso se constrói, porque nessa fase o empirismo simplesmente decretou seu próprio fim. As empresas ficaram enormes demais para serem geridas apenas na base da intuição. Primeiro, ocorreu aquela expansão absurda das ferrovias nos Estados Unidos, cortando um continente inteiro. Segundo, grandes titãs da indústria como Rockefeller e Carnegie criaram monopólios imensos por meio de integrações agressivas. E essa escala assustadora forçou um terceiro e definitivo passo: a transição inevitável das empresas familiares para o comando de administradores profissionais focados na gestão em tempo integral. O volume de informações era tão drástico que a própria hierarquia precisou ser desenhada de forma visual para não desmoronar. É aí que o Daniel McCallum faz história, criando o primeiríssimo organograma estruturado, aplicado direto na complexa indústria ferroviária. Uma inovação até que simples, mas que foi absolutamente revolucionária para formalizar quem respondia a quem e garantir um fluxo de informação lógico dentro desses novos impérios empresariais. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a somatória de empresas com tamanho continental e o fim daquela idade heróica das invenções esgotaram de vez a paciência com a intuição. Tentar adivinhar como gerenciar uma fábrica ou ferrovia com milhares de operários não era mais uma opção aceitável. Esse cenário de caos gerenciado foi exatamente o que abriu as portas para pioneiros como Frederick Taylor e E. Raphael. Eles pegaram tudo isso que a gente viu até aqui e finalmente sistematizaram e inauguraram a ciência da administração propriamente dita. Isso deixa uma reflexão muito poderosa para encerrar este nosso mergulho histórico. Vamos pensar juntos. Se a administração demorou milênios, caminhando desde a cobrança de impostos na antiga Mesopotâmia até virar uma padronização científica nas ferrovias do século XIX, qual será o próximo capítulo? Diante de uma nova revolução tecnológica guiada por algoritmos e inteligência artificial, qual será a nossa próxima grande evolução organizacional? Fique aí a provocação para pensarmos. Um excelente aprendizado a todos que nos acompanharam nesta análise visual. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.